Meu querido e minha querida, boa tarde, meu lindo e minha linda. A cronologia dos atos perpetrados pela organização criminosa de Bolsonaro e os seus capangas, os seus cupichos, os seus bora-botas de generais, a cupichos de quinta categoria, para uma tentativa de golpe. Como é que foi esse cronograma, Andréia? Eu fiz um cronograma aqui para te explicar tintim por tintim. Por quê? Por quê? Por quê? É porque os golpistas já estão chorando, meu lindo. Aliás, continuam chorando até hoje. O que é que ocorre? O que é que ocorre? Nas redes sociais, o movimento por justiça, Bolsonaro na cadeia, e queremos de fato e de verdade a realização da plenitude, da concretização, do pau que bate em Chico, que bata em Francisco também, está maior. Olha, as milícias digitais estão perdendo o jogo. O movimento pró Bolsonaro na cadeia, justiça nas redes sociais está maior. Chora, gadinho! É por isso que eu vou trazer o cronograma, porque isso traz a veracidade dos fatos para as pessoas, deputados e senadores que se dizem de direita, mas que na verdade são extremistas golpistas. Então a gente precisa trazer os fatos. Como o Fantástico trouxe aqui o cronograma. Dia 5 de julho de 2022, meu querido e minha querida, antes das eleições. O que ocorreu dia 5 de julho de 2022? Bolsonaro convocou ministros para uma reunião onde eles falavam e falaram sobre tentativa de golpe de Estado. Isso está no relatório da Polícia Federal. O vídeo da reunião foi encontrado aonde, Andréia? Aonde que foi encontrado o vídeo da reunião? Foi encontrado no computador, no notebook do ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid. Na reunião, Bolsonaro disse que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. O general Heleno, chefe ali do Gabinete de Segurança Institucional, afirmou: se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. E vários outros ali falaram e conversaram nessa reunião do dia aqui, que foi tudo tintim por tintim revelado pela Polícia Federal. Por quê, Andréa? Porque o vídeo dessa reunião estava no notebook. Isso aqui é o caminho do crime que eu vou explicar para vocês. Então, aqui já foi uma reunião golpista. E deixa eu te contar uma coisa. Essas pessoas que estavam nessa reunião, presidente, vice-presidente, ministros, major, coronel, tudo, eles não são pagos para fazer reunião golpista, nem de conspiração contra a democracia, não. São não, André? Não são não. E estavam fazendo. Foi a primeira reunião, dia 5 de julho de 2022, antes das eleições. Depois, Bolsonaro organizou uma outra reunião, dia 18 de julho de 2022. Nessa aqui, Bolsonaro convocou embaixadores e fez acusações sem provas contra o sistema eleitoral. O então pré-candidato à reeleição Bolsonaro usou o Palácio da Alvorada e a estrutura do governo a fim de organizar uma apresentação para embaixadores de vários países, na qual repetiu suspeitas já desmentidas por órgãos oficiais sobre as eleições de 2018 e a segurança, então, das urnas eletrônicas ali de 2022. Bolsonaro convocou embaixadores e mentiu sobre as urnas eletrônicas, sobre o sistema eleitoral. Isso aqui usando a estrutura do Estado, no Palácio da Alvorada. Isso aqui foi uma das situações que ensejaram uma das condenações de Bolsonaro junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, por inelegibilidade. Isso aqui, ó, usou da estrutura do Estado, ou seja, dinheiro público, usou do cargo da presidência da República, que não é para isso, para propagar mentiras e fake news sobre o sistema eleitoral brasileiro.
convocando embaixadores. Abuso do poder político, que gerou uma das condenações do Tribunal Superior Eleitoral ali de inelegibilidade de Bolsonaro até 2030. Só quem pode derrubar essa decisão é o plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso ordinário. Bom deixar claro, porque tem um monte de mentira propagando por aí. Então, continuando na senha golpista, dia 18 de julho, Bolsonaro aqui convocou e mentiu e nem sentiu sobre o sistema eleitoral brasileiro. Dia 30 de outubro, ocorreu as eleições. Lula foi eleito no segundo turno por quase 60 mil votos. E Bolsonaro teve menos, teve 40 e poucos. Foi 62 mil votos o total de Lula. Aqui estava 98% das urnas. Lula teve, acredito que foi 60 milhões ou 62 milhões, enquanto Bolsonaro teve 57 milhões de votos. E Lula, então, foi eleito presidente da República. Continuou a sanha golpista. Tem mais. Aí teve o 1º de novembro. No 1º dia de novembro, logo depois, praticamente, das eleições, dado ali o segundo turno, o general, olha quem aparece aí. Quem é esse general? É o general Mário Fernandes, que era secretário especial da Presidência da República. Logo após o resultado das eleições, começaram as manifestações golpistas em frente aos quartéis do Exército pelo país afora, meu querido e minha querida. E quem apareceu logo de cara quando se iniciou o acampamento em frente ao quartel-general de Brasília, logo de cara postando nas suas redes sociais, logo após o pleito eleitoral? Apareceu o secretário especial da Presidência da República, o general da Ativa. General da Ativa, General Mário Fernandes, em 2022, secretário especial de Bolsonaro, já apareceu ali tomando a frente do quartel-general, em frente a Brasília, em frente ao quartel-general de Brasília, seguindo ali o caminho do crime. E esse general aqui, ele está preso, né, gente? Ele está preso. O que aconteceu? Ele está preso. Tá preso, 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 preso. Por quê, André? Por que ele tá preso, coitado? O general, que era secretário especial da Presidência da República de Bolsonaro, porque, segundo a Polícia Federal, ele tramou o assassinato de Lula, eleito presidente, do vice Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes. E uma quarta pessoa que a polícia ainda não sabe quem é. Pode ser Flávio Dino ou o Rodrigo Pacheco, é a linha de investigação. Isso, no dia 1º de novembro, já assumiram ali o quartel-general, à frente do quartel-general, e esse aqui estava lá junto com os golpistas. Continua, dia 9 de novembro de 2022. Dia 9 de novembro, o general aqui, Mário Fernandes, que hoje está preso, estava no palácio junto com Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, Fernandes criou em um computador no Palácio do Planalto um documento intitulado Planejamento, punhal verde e amarelo, que indica a elaboração de um detalhado planejamento que seria voltado ao sequestro ou homicídio de Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin. A Polícia Federal concluiu, inclusive, que esse documento foi impresso. Fernandes, o general, imprimiu o documento no Palácio do Planalto e que teria levado ao Palácio da Alvorada, na residência de Bolsonaro, e apresentou esse documento, esse planejamento de assassinato, exatamente para Bolsonaro. Isso tudo que eu estou te explicando é o caminho do crime e que a Polícia Federal encontrou. E tudo isso que eu estou a explicar tem provas de cada situação e de cada detalhe. E nós estamos fazendo isso para deixar bem claro que foi uma conspiração e uma tentativa de golpe que tinha o planejamento de
um triplo assassinato, porque tem gente querendo passar pano e dizendo que não foi nada, foi uma bobagem, foi só fofoca. Foi apenas uma fofoca de um grupozinho de milico que não tinha mais nada para fazer e que hoje estão sendo perseguidos. E nós estamos mostrando toda essa situação. Então, dia 9 de novembro, o general esteve no Palácio do Planalto, imprimiu o documento, levou para Bolsonaro no Palácio da Alvorada, com entrada, saída, tudo registrado pela Polícia Federal. Concomitantemente a isso, do dia 11 de novembro, do dia 9 de novembro, nós vamos para o dia 11 de novembro. Mauro Cid, ajudante de ordem de Bolsonaro, e o major aqui, ó, Rafael Martins, organizam uma reunião na casa de alguém. Isso tudo está no relatório da Polícia Federal. Tá aqui, ó, conversando no grupo do WhatsApp, não. Era um grupo especial, era um grupo secreto de um sistema chamado Signal. Signal. E a Polícia Federal, mesmo assim, conseguiu recuperar tudo. Então, nesse 11 de novembro, o tenente-coronel das Forças Especiais do Exército, que hoje já é tenente-coronel, era major, Rafael Martins, conversa com Mauro Cid sobre manifestações em Brasília. Aí o Martins perguntou a Cid onde as manifestações deveriam ocorrer e questionou se as Forças Armadas assegurariam a permanência dos participantes no local dos golpistas. A resposta de Cid foi positiva. Cid pediu, então, a Martins que estimasse os custos para trazer pessoas para participarem da manifestação em Brasília. Aí a polícia depois descobriu que esse Rafael ia trazer um grupo de kids pretos para o acampamento golpista. Aí Mauro Cid perguntou: 11 mil dá? Aí o que era major à época, hoje já é tenente-coronel, falou assim: para começar, dá, beleza. Conversa de Mauro Cid com o tenente-coronel. Concomitantemente a isso, veio outra conversa que foi interceptada pela Polícia Federal. Fazer uma reunião. Na casa de quem, Andréia? Na casa do vice, na chapa de Bolsonaro, o general Braga Neto, que era o ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Braga Neto, para fazer uma reuniãozinha lá na casa do Braga Neto. Isso que dia, Andréia? Tá aí, dia 12 de novembro, um dia depois de Mauro Cid falar que 100 mil dava e o major. Integrantes do grupo fazem uma reunião na residência do general Braga Neto e, após o encontro, iniciam o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Polícia Federal, a reunião serviu para apresentar e aprovar o plano Punhal Verde e Amarelo. Além de Braga Neto, estava presente o tenente-coronel Mauro Cid, à época o major Rafael Martins de Oliveira e o tenente-coronel Hélio Ferreira, todos presos, desses aqui, menos Braga Neto e Mauro Cid, todos foram presos. Pra você ter ideia, o Rafael Martins, ele ficou na dúvida aonde era o endereço. Aí eles conversaram sobre o endereço, o número do apartamento, tudo e tal e coisa. E olha que coincidência. O apartamento era a casa onde morava ali o general Braga Neto. Oh, continuando o itinerário intercrimes, aí nós vamos encontrar aqui agora dia 21 ao dia 23 de novembro. Depois das reuniões, de toda essa situação, começou uma movimentação. Os integrantes do grupo do Exército começaram a visitar os locais em que Alexandre de Moraes frequentava. Começou a circular o apartamento, a região do apartamento funcional do ministro Alexandre de Moraes, do dia 21 ao dia 23. E isso aqui a Polícia Federal tem a localização de cada celular de cada um.
o rastreamento do itinerário que eles fizeram, aonde eles pararam, o que eles conversaram. Polícia Federal tem tudo. Isso aqui eles estavam circundando o quê? O apartamento de Alexandre de Moraes, depois da reunião na casa, no apartamento de Braga Neto. Mas continuou. Aí no dia 28 de novembro de 2022, seguindo a linha, o coronel Bernardo Romão, esse de bigode aí, é o coronel Bernardo Romão. Ele promoveu uma reunião com oficiais das Forças Armadas. Esse tenente-coronel promoveu uma reunião com vários comandantes das Forças Armadas no dia 28 de novembro de 2022. E dessa reunião saiu a elaboração de uma carta que foi assinada por vários tenentes, coronéis, major e tudo quanto é tipo de coisa. Nessa carta, elaborada nessa reunião do dia 29 aqui, reunião essa orquestrada e organizada pelo tenente-coronel Rusmão, saiu uma carta que foi entregue para quem? Está aqui, ó. Para o comandante do Exército Brasileiro em 2022, General Freire Gomes. E qual era o teor dessa carta? Polícia Federal tem a carta na mão. A carta pressionava o general Freire Gomes para dizer que estava junto com os golpistas, para dizer que ele, se Bolsonaro assinasse o documento do golpe de Estado, anulando as eleições, que ele, o general, comandante do Exército Brasileiro, estaria junto com Bolsonaro no golpe de Estado. Foi quando Freire Gomes começou a ser atacado nas redes sociais. Freire Gomes e o Brigadeiro Batista Júnior, que também foi assediado por um grupo da cúpula das Forças Armadas para que eles pudessem aderir ao planejamento do golpe, ao golpe de Estado. Os dois começaram a ser atacados pelas redes sociais de tal forma que golpistas foram à porta da casa do general, isso tudo tem vídeo, inclusive. A porta da casa oficial do general e do brigadeiro da aeronáutica, que disseram: não, senhor. Foi tão séria a situação, de tudo isso a Polícia Federal tem prova, que eles eram chamados de general Melancia e o brigadeiro, que era o comandante da aeronáutica, Batista Júnior, também era chamado de brigadeiro Melancia. Inclusive, o general Braga Neto tem uma postagem dele, e ele colocando nos grupos de WhatsApp dos golpistas, incitando os golpistas contra o general Freire Gomes e contra o brigadeiro Batista Júnior, falando eles que eles eram comunistas, que eles eram melancia, verde por fora e vermelho por dentro, ou seja, que eles eram comunistas, esquerdistas e tudo mais. Exatamente isso aqui, ó. Essa reunião do dia 28 de novembro deflagrou o assédio oficial e com documento ao general Freire Gomes, que não aceitou, e ao brigadeiro Batista Júnior. Bom, passada essa situação, veio o 6 de dezembro. Está aqui. 6 de dezembro ocorreu um novo movimento, seguindo nessa história golpista. 6 de dezembro, a Polícia Federal registra troca de mensagens entre o Rafael e Mauro Cid, e a possível presença de ambos no Palácio do Planalto. Cruzando essas informações com mensagens de ajudante de ordem da presidência enviados para Cid, os investigadores destacam que há evidências sobre a presença concomitante
dos militares Rafael de Oliveira, Mauro Cid, na região do Palácio do Planalto, em horário compatível com a presença do então presidente da República, por aproximadamente 30 minutos no local. Nesse mesmo dia, e também em horário compatível com a presença de Bolsonaro, Cid e Rafael no Planalto, houve a impressão pelo general Fernandes do planejamento Punho Verde e Amarelo. Então, no dia 6 de dezembro, segundo o relatório da Polícia Federal, no dia 6 de dezembro, no Palácio do Planalto, com a presença de Bolsonaro, com a presença do ajudante de ordem Mauro Cid, com a presença do major Rafael Martins e com a presença do general que fez o planejamento Punhal Verde e Amarelo de assassinar de assassinar Alexandre de Moraes, de assassinar Lula e de assassinar Geraldo Alckmin, foi impresso, foi imprimido lá dentro do Palácio do Planalto, na impressora oficial da presidência da República. Que dia, Andréia? Nesse dia aqui, no dia 6 de dezembro de 2022. 7 de dezembro, tem mais aqui. 7 de dezembro, um dia após. No dia 7 de dezembro de 2022, Bolsonaro recebe os comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada. Segundo o então comandante do Exército, general Freire Gomes, Bolsonaro apresentou uma minuta de decreto que previa o estado de sítio dentro das 4 linhas da Constituição, anulando as eleições. No dia 7 de dezembro, Bolsonaro fez uma reunião com os comandantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, apresentando a minuta do golpe, que ele ia declarar o estado de sítio, anulando as eleições, prevendo a prisão de Lula, de Alexandre de Moraes e do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Nesse inteirinho, já tinham recebido a carta dos comandantes para aderirem ao golpe, quando o Bolsonaro assinasse o documento. 7 de dezembro, continuou. No dia 8 de dezembro de 2022, segundo a Polícia Federal, as linhas telefônicas que fizeram parte do grupo de mensagens Copa 22 dedicado ao plano golpista foram ativados nesse dia, o grupo Copa 22. Registros utilizam dados de pessoas sem envolvimento na operação. Nesse dia, Mário Fernandes relata a Mauro Cid ter conversado pessoalmente com Bolsonaro e que o então presidente teria dito que qualquer ação nossa pode acontecer até dia 31 de dezembro. A data de 12 de dezembro era a data marcada para a diplomação de Lula. Então, nesse dia aqui, foi iniciado o grupo Copa 22, que era um grupo que usava um sistema chamado Signal, onde estavam presentes os principais golpistas que iam realizar os homicídios e a parte sangrenta de toda a tentativa de golpe. E aqui, nesse grupo, esse general falou para os outros militares que estavam presentes que iam realizar esses homicídios, que Bolsonaro tinha dado o aval, que Bolsonaro disse que poderiam agir até o dia 31 de dezembro, que ele estaria junto. E que no dia 12 de dezembro poderia ser um bom dia, inclusive, porque era o dia da diplomação de Lula, que estava marcado para a diplomação de Lula. Foi nesse dia que ocorreu a tentativa de invasão da Polícia Federal. Você lembra? Tentaram invadir a Polícia Federal lá em Brasília. Teve tiro, teve bomba, teve incêndio de caminhões, de ônibus, de carros. Eles tentaram jogar um caminhão lá da ponte
lá em Brasília. Foi uma coisa terrível. Nesse dia também estava preso lá na sede da Polícia Federal o índio Sererê, sabe aquele índio Sererê, golpista, que disse que ia cortar a cabeça de Alexandre de Moraes e tal coisa? Pois é, foi entre mentes a toda essa situação que ocorria nos bastidores, meu querido, minha querida. Mas aí chega o dia 9 de dezembro. Dia 9 de dezembro, Bolsonaro faz a primeira fala aos apoiadores. Até então, Bolsonaro estava recluso. Bolsonaro estava quieto, calado. Bolsonaro não aparecia, só dizia que não ia reconhecer as eleições e dizia que não passaria a faixa. E todo aquele movimento de que Lula não sobe a rampa, Lula não sobe a rampa. Bolsonaro calado. Aí inventaram até uma história de que Bolsonaro estava doente, que ele tinha um problema na pele, na perna, estava com uma ferida na perna, por isso que ele estava quieto e calado. Mas, de repente, no dia 9 de dezembro, Bolsonaro aparece em frente ao palácio. E já tinha um monte de manifestantes lá. E Bolsonaro fala: se Deus quiser, tudo dará certo no momento oportuno. E nada está perdido. Fala de Bolsonaro para os golpistas que estavam ali. Nessa mesma data, Bolsonaro recebeu do seu então assessor Felipe Martins uma das minutas de golpe que previa a prisão de Moraes e a realização de novas eleições. Nesse dia, Bolsonaro, dia 9, ele apareceu para os golpistas, dizendo que nada estava perdido, que tudo poderia acontecer e que iria ocorrer no momento oportuno. Nesse mesmo dia, a Polícia Federal encontra provas de tudo que Felipe Martins, o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Felipe Martins, entrega uma das minutas de golpe para Bolsonaro. Nessa minuta previa a prisão de Alexandre de Moraes. Só que nesse dia também, dia 9 de dezembro, ocorreu outra coisa. Sabe o general Teófilo, Estevão Teófilo? Ah, o general Estevão, daqui a pouco eu te mostro o Estevão Teófilo. O Estevão Teófilo, houve que o Estevão Teófilo, é importante a gente ressaltar que ele comandava a maior tropa de homens no Brasil. E ele se encontrou com Bolsonaro nesse dia no Palácio do Planalto. E ele se colocou à disposição para aderir ao golpe de Estado, segundo conversas obtidas no celular de Mauro Cid. A condição de Teófilo para aderir às tropas especiais nas ruas seria que Bolsonaro assinasse a minuta de golpe. Em mensagem a Cid, no mesmo dia, o general Mário Fernandes disse ser bacana que o presidente aceitou o nosso assessoramento. Então, nesse dia, ele recebeu a visita do general Estevão Teófilo no palácio. E o Estevão Teófilo se colocou à disposição de Bolsonaro para aderir ao golpe. Mas para que ele colocasse as tropas nas ruas, e ele era o comandante da maior tropa de homens do Exército do Brasil, ele precisava que Bolsonaro assinasse o documento. Se Bolsonaro assinasse, ele garantiu que colocaria as tropas de homens nas ruas. E nesse mesmo dia, em conversas que a polícia tem, o general Estevão Teófilo, que está preso, conversa com Mauro Cid e diz que bacana que o presidente aceitou todo o nosso assessoramento. Polícia Federal tem todas essas provas, meu querido e minha querida. Entre o dia 9 e 13 de dezembro, o que ocorreu? Conversas. General Mário Fernandes, que está preso, ele diz: força, Cid. Meu amigo, muito bacana o presidente ter ido lá, à frente ali do Alvorada, e ter se pronunciado, cara. Que bacana, ele aceitou aí o nosso assessoramento. Porra, deu a cara pro público dele, pra galera que confia, acredita nele até a morte. Foi muito bacana mesmo, cara.
todo mundo vibrando. Transmite isso para ele. Eu vou te colocar aqui abaixo um texto que eu recebi do Lucão, que é o do Ilho, que é um caminhoneiro famoso aí, pra caramba, que está lá no quartel-general, já há mais de 30 dias. E aí, porra, ele se emocionou, estava com a família aí e assistiu hoje lá em loco, presencialmente, as palavras do presidente, cara. Olha aqui o texto abaixo que ele mandou. Se tu avaliar que é coerente, mostra para o presidente também, cara. Força! Isso tudo aqui dentro do contexto. E esse caminhoneiro, inclusive, a Polícia Federal tem conversas que foram interceptadas entre ele e o general. Esse caminhoneiro não era uma das lideranças que estavam no acampamento golpista em frente ao quartel-general em Brasília. Ele pedia ajuda para o general aqui. Pedia churrasco. E aí, o churrasco vai chegar? Pedia para ele ir lá falar com os polícia do exército, que os polícia do exército não estavam deixando eles montar as barracas deles, fazer os trem deles, e que se o churrasco ia chegar logo. Os golpistas que estavam acampados em frente ao quartel-general pedindo intervenção militar tinham contato direto com o secretário da Presidência da República, o general da ativa, esse aqui, Mário Fernandes, que hoje, não sem razão, está preso. Acabou, André? Não acabou. Continua. Dia 10 de dezembro de 2022. No dia 10 de dezembro, mais mensagens são trocadas entre Marcelo Câmara, que era ajudante de ordem de Bolsonaro, e Mauro Cid, que era o chefe da ajudância de ordem de Bolsonaro. E essas conversas apontam a continuidade do monitoramento de Alexandre de Moraes. Conversas dizendo onde ele estava, com quem ele estava, onde ele ia, toda essa situação que estavam monitorando e seguindo os passos de Alexandre de Moraes. Em conversas entre Mauro Cid, era o chefe da ajudância de ordem de Bolsonaro, e o major aqui à época, Marcelo Câmara, que também era ajudante de ordem de Bolsonaro, subordinado a Mauro Cid. Concomitante a tudo isso, no dia 12 de dezembro de 2022, ocorre a diplomação da chapa Lula e Alckmin. E nesse dia ocorre um atentado contra a delegacia da Polícia Federal, o departamento da Polícia Federal. Bolsonaristas radicais invadiram o prédio da Polícia Federal e incendiaram carros e ônibus em Brasília. Fizeram o terror total, meu querido e minha querida. Dia 13 de dezembro de 2022. Mais conversas interceptadas pela Polícia Federal. Tudo isso aqui está no relatório da Polícia Federal. Celulares que integrariam o grupo do evento Copa 22, eles se deslocam. Polícia Federal tem um deslocamento de todos. Todos foram rastreados os seus deslocamentos. Um deles passa por locais de interesse de ação, segundo a Polícia Federal, incluindo a residência funcional do ministro Alexandre de Moraes. No mesmo dia, o agente da Polícia Federal, Vladimir Matos, que está preso, envia mensagens ao assessor da presidência, Sérgio Cordeira, capitão do Exército, a respeito da segurança de Lula. Nesse dia aqui, tem mais mensagens que comprovam que eles estavam espionando Alexandre de Moraes e também Lula, em que o Vladimir Matos, policial federal, que está preso hoje, passa informações sobre os horários de Lula, o itinerário de Lula, quantas seguranças Lula tinha, qual era o armamento dos seguranças e tudo mais. Enquanto Alexandre de Moraes também era espionado, pelo que tudo indica, por um militar ali de alta patente. Tudo isso através de conversas de WhatsApp, dando itinerário e detalhes. Tudo isso a Polícia Federal tem. Aí chegou o dia 15 de dezembro de 2022. O investigado, general Braga Neto, encaminhou ali para Ailton Gonçalves, que era um capitão que foi expulso do Exército, mensagens de força, de recebida, com a seguinte afirmação: meu amigo, infelizmente tenho que dizer
que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Em resposta, o capitão expulso do exército aliado de Bolsonaro diz que, se caso insistissem em não aderir ao golpe de Estado, afirmou: vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Situação grave. Aí Braga Neto, então, diz assim: oferece a cabeça dele, do cagão. E continua, além do contexto do diálogo de Braga Neto, encaminha a mensagem de texto seguida com a mensagem cortada, que tem relação ao Freire Gomes, e diz: em frente à residência do general Freire Gomes, agora. Nesse dia 15 aqui, Freire Gomes já estava deixando claro que não ia aderir ao golpe, e ele era comandante do Exército. Aí a polícia interceptou uma conversa entre general Braga Neto, que foi vice na chapa de Bolsonaro, e era o ministro ali da Casa Civil. Conversa com ele, o general Braga Neto, e um ex-capitão do Exército, expulso do Exército, Ailton Barros, que era aliado de Bolsonaro. Eles conversando, e ele, Braga Neto, falando que se tudo aquilo estava acontecendo, ou se não ia acontecer, por causa do comandante do Exército, Freire Gomes, que não estava aderindo ao golpe. Aí o Ailton falou: vamos oferecer a cabeça deles aos leões. E Braga Neto falou: ofereça mesmo, desse cagão. É isso que eu falei, que ele foi ameaçado, apareceram na porta da casa dele, de Freire Gomes, fizeram exposição em redes sociais, em grupos de WhatsApp, dele e do brigadeiro Batista Júnior, porque não aderiram ao golpe de Estado. Essa conversa foi dia 15 de dezembro de 2022, que, reitero, Polícia Federal tem todas essas provas de áudios, prints, conversas, imagens, celulares que foram rastreados, as suas localizações no dia 15, no dia 12, no dia 9, no dia 7. Tudo isso a Polícia Federal tem. Acabou, Andréia? Ainda não. Aí tem aqui, dia 30 de dezembro de 2022. Bolsonaro, aproveitando-se de que ainda era presidente da República e o Brasil estava numa situação de quase guerra civil, de gente em frente aos quartéis generais. Nas redes sociais, Lula não sobe a rampa, intervenção militar, Lula não sobe a rampa, toda aquela situação. No dia 30 de dezembro, Bolsonaro, aproveitando do cargo de presidente da República, pegou o avião da presidência da República com 2 malas cheias de joias, segundo a delação de Mauro Cid, e foi embora. Foi para os Estados Unidos. Viajou para a Flórida e não passou a faixa presidencial e deixou o Brasil entrar em convulsão social que deflagrou no dia 8 de janeiro. Aqui, ó. Mauro Cid levou uma das malas de joias. Ele mesmo falou que Bolsonaro aproveitou da situação que era presidente da República, porque dia 1º já não era mais presidente da República, para usar o avião da Força Aérea Brasileira, da Presidência da República, e fugiu para os Estados Unidos, com 2 malas cheias de joias. Dia 1º de janeiro de 2023, Lula não sobe a rampa, Lula não sobe a rampa, Lula subiu a rampa. Com um esquema fortíssimo de segurança, porque os golpistas estavam todos inflamados, militares ali, ó, com a faca nos dentes, graças a toda a situação orquestrada por Bolsonaro. E dia 8 de janeiro ocorreu a invasão da sede dos 3 poderes. Agora, pergunta que a gente tem que fazer é: quem levou essas pessoas aqui para o 8 de janeiro para tentar derrubar os 3 poderes? Quem foi que levou essas pessoas? A partir de todo esse contexto e desse itinerário, que eu vou chamar de intercrimes,
que foi o caminho do crime para se chegar ao 8 de janeiro. Foi esse o caminho do crime para se chegar à consumação da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Segundo a Polícia Federal, 6 generais estão envolvidos. Desses 6, 3 eram da ativa. Um deles era comandante da maior tropa de homens do Exército do Brasil, Estevão Teófilo. O outro, Mário Fernandes, que está preso, era secretário especial da Presidência da República, também da ativa. E tem um outro da ativa que foi, inclusive, ministro da Defesa de Bolsonaro, que é o Sérgio Nogueira. Vou te fazer a pergunta de novo, a partir desse contexto. Eu te pergunto: quem levou esse povo para o ataque à Praça dos Três Poderes, à democracia, no dia 8 de janeiro? Quem? A partir desse contexto, ficou muito claro enxergar quem foi o autor intelectual, quem foi o conspirador, quem planejou, quem incitou essas pessoas ao crime, quem organizou, quem financiou. Até isso a Polícia Federal encontrou provas. Os 100 mil que Mauro Cid perguntou se dava para trazer grupos de kids pretos para junto dos golpistas em Brasília. Até quem financiou tá fácil de descobrir agora. Não sem razão, essas 37 autoridades, que eram de certa forma autoridades, dos quais 25 militares, de general a capitão, foram indiciados pela tentativa de golpe de Estado. Que vou repetir, tem muitas provas. E pela primeira vez na história da nossa democracia, um general é preso, general de 4 estrelas, é preso por suspeita de envolvimento numa trama golpista, que previa, segundo a Polícia Federal, o assassinato de um presidente eleito, de um vice-presidente eleito e de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que à época também era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que era Alexandre de Moraes. Eles até tentaram dar o golpe de Estado, mas não conseguiram. Em parte porque Bolsonaro fugiu. Com certeza. Se Bolsonaro tivesse ficado, parte das Forças Armadas teriam tomado as ruas e nós entraríamos num estado de guerra civil, porque outra parte das Forças Armadas, lideradas pelo comandante do Exército, Freire Gomes, não iria aceitar. E de uma outra banda, segundo as provas da Polícia Federal, as tropas de Teófilo, Estevão Teófilo, e obedecer às ordens dele. E de outra banda, o general Freire Gomes não aderiu ao golpe, ia contra-atacar. E nós entraríamos, então, em uma situação de guerra civil. Onde, para você ter noção da gravidade da situação, para o assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes, estava lá catalogada as armas que eles usariam. Uma metralhadora, 800 tiros por minuto. 800 tiros por minuto. Uma rajada mata todo mundo. Tanto que é um equipamento de uso proibido no Brasil. Só quem pode usar é as Forças Armadas em situações de conflagração de guerra. Não é qualquer operação que pode usar esse armamento. Um lançador de granadas, que lança granada a 400 metros. E um lançador de foguete. Só para executar o presidente eleito, o vice-presidente e o presidente do TSE.
Imagina se esse povo fosse para a rua. Ia ser tanque de um lado dos golpistas e tanque do outro lado dos não golpistas. E o pau ia quebrar e a gente ia entrar numa situação de guerra civil. E era isso que eles falavam nas conversas deles. É guerra civil e é agora. Então agora tem gente aí que está tentando passar pano, falar: não, não foi nada disso, foi uma bobagem. Foi uma bobagem de nada com nada. Foi muito grave toda essa situação. Senão não estaria preso hoje um policial federal, um tenente-coronel Rafael Martins, outro tenente-coronel Hélio Ferreira, outro tenente-coronel Bezerra, outro general Mário Fernandes e o policial federal Vladimir Matos. Se não fosse grave, bota uma coisa na sua cabeça. Se não tivesse provas tão graves como a Polícia Federal conseguiu alcançar e tão robustas, Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República hoje, não teria aceito o pedido de prisão desses 5 aqui. Polícia Federal fez o pedido, Alexandre de Moraes. Dessas 5 prisões, 3 buscas e apreensões e 15 medidas cautelares diversas da prisão, inclusive quebra de sigilo telefônico de todos. Pediu para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes notificou o Procurador-Geral da República para saber a opinião dele. Procurador-Geral da República, pela primeira vez em toda essa situação golpista, concordou com todos os pedidos da Polícia Federal. Por que, André, que ele concordou? Ele teve acesso a parte das provas que a Polícia Federal conseguiu pegar da trama chamada Punhal Verde e Amarelo, que era o planejamento de assassinato de Lula, presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes. E viu a gravidade da situação. Por isso que eu vou dizer e vou repetir. Eu sei que tem muita gente aí falando que Paulo Gonet, procurador lavajatista, não sei o quê, não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem como segurar. As provas são muito robustas. Vão ser responsabilizados. Paulo Gonet vai fazer as denúncias pertinentes. E Bolsonaro e a sua cúpula golpista serão responsabilizados. Pode ser que Paulo Gonet entenda que um dos tenentes lá, por exemplo, o tenente até agora, o tenente Bezerra, que foi preso, ele não foi indiciado pela Polícia Federal nesse primeiro relatório. Paulo Gonet, ele tem a liberdade. O relatório da Polícia Federal não vincula Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, ou seja, não obriga ele a denunciar todos que estão ali. Pode ser que ele pegue um ou outro e fale, não, esse aqui não chegou a ser crime. Mas a cúpula, Bolsonaro, Mauro Cid, general, esse Mário Fernandes e um outro grupo ali, não tem como se safar. As provas são muito robustas. E mesmo o Paulo Gonet sendo de direita, mesmo o Paulo Gonet sendo conservador e pá, ele não é golpista. Ele é democrata. E serão responsabilizados. E a denúncia será feita e Bolsonaro será responsabilizado pelos seus crimes. Se Bolsonaro nem o que eu estou fazendo aqui mais. Se Bolsonaro for condenado, vou falar só do indiciamento, não vou falar dos outros, não. Se Bolsonaro for condenado por tentativa de golpe, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por organização criminosa, são 20, nas penas máximas,
Não estou nem falando de fraude de cartão de vacina, não estou falando nem de ladroagem das joias, não estou falando nem da BIM paralela, não estou falando nem da barra de ouro do MEC que desceu para a primeira instância, não estou falando nem do superfaturamento da vacina da Covaxin que foi para a primeira instância, não estou falando nem disso, estou falando só da tentativa de golpe. As penas máximas vai dar 28 anos de cadeia. Se Paulo Gonet denunciar ele o ano que vem, começa o processo no Supremo Tribunal Federal. Dentro de 6 meses, Bolsonaro já vai ter uma condenação, que deve ir para a primeira turma. Expliquei para vocês na live de 8h30 hoje, na primeira turma. Para quê? Para ser mais rápido. Porque se for para o plenário, André Mendonça e Nunes Marques vai pedir vista e pode atrasar até 6 meses uma primeira condenação. Então vai para a primeira turma, porque aí já vai ter uma condenação. Essa é a minha percepção, minha opinião. E já vai ter uma condenação logo, ninguém vai pedir vista na primeira turma. Aí já vai ter uma condenação do colegiado. Bolsonaro vai fazer 70 anos o ano que vem. Com 70 anos, ele tem a redução da pena. Vamos ser extremista, vai reduzir pela metade, só de um crime. 14 anos de cadeia. 14 anos de cadeia, lei penal, esses 14 anos ele fica com os direitos suspensos, direitos políticos ativos e passivos suspensos, 14 anos. Quando ele sair da cadeia, ele já vai estar com quantos anos? 90 e 70, mais 14, 84 anos. Vai estar com 84 anos, Bolsonaro. Depois que ele concluiu a pena dele, você conta mais 8 anos, que aí já entra a lei da ficha limpa. Depois do cumprimento da pena, conta mais 8 anos inelegível. Ou seja, ele vai voltar a ser inelegível só com 92 anos de idade. Eu já joguei lá a redução da pena em 50% dele, pela idade de 70 anos. Então não tem como reduzir mais. Com 92 anos, ele pode voltar a ser candidato. Isso no aspecto político. Reduzindo em 50% a pena dele. Só por um crime. Eu estou falando só pelo crime em relação à tentativa de golpe. Eu não estou falando dos outros crimes. Para você perceber a gravidade da situação. E estou falando só de um. Não estou falando dos outros. Ai, André, mas ele faz 70 anos, aí o tempo de prescrição também cai. Cai. Só que você está esquecendo de uma coisa. Já está no Supremo Tribunal Federal. Não tem para onde recorrer. Os recursos que tiver, um agravo, o agravo do agravo, o embargo de declaração, o embargo do embargo, e não tem mais para onde correr. Agora, se fosse para a primeira instância, eu garanto para vocês que prescriria o crime. O crime poderia haver prescrição. Se é que não é imprescritível, né? Tentativa de golpe. Se brincar, vai ter esse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal a partir desse julgamento. É um crime imprescritível. Mas suponhamos que seja prescritível. Se fosse para a primeira instância, até chegar no último recurso no Supremo, aí ia realmente dar tempo de prescrever. Como já está na Suprema Corte, que é a última instância, não dá mais tempo de prescrever crime nenhum e Bolsonaro será responsabilizado. Todas as perspectivas, a gente trazendo o melhor das perspectivas para os golpistas, para Bolsonaro, mesmo assim está lascado. Isso tudo que eu acabei de explicar só em relação à tentativa de golpe. Eu não estou falando dos outros crimes. E aqui? Mauro Cid, na quinta-feira, validou a delação dele. Segundo informações, Mauro Cid entregou de bandeja Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto também, mas também o general Braga Neto. Entregou de bandeja para não perder a sua delação. Falou. O advogado aqui, ó, o César Bittencourt, gente, pelo amor de Deus, César Bittencourt começou dando entrevista ali na Globo News, na sexta-feira, logo um dia. Mauro Cid fez o depoimento para ele, para Alexandre de Moraes, na quinta-feira à tarde. Na sexta-feira, o advogado de Mauro Cid foi dar entrevista para a Globo News, para Andréa Sadi. E lá ele falou
que Bolsonaro comandava tudo e sabia de tudo em relação à tentativa de golpe, em relação ao plano de assassinato de Alexandre de Moraes, de Lula e de Alckmin. Aí caiu o sinal dele lá, que ele estava de uma forma remota pelo celular. Aí, quando ele voltou, ele falou que não era aquilo que ele queria dizer. O pessoal lá do estúdio até riu. Aí depois a Sadi ficou até preocupada e perguntou: o senhor está sendo ameaçado por alguém aí? O senhor está bem? O senhor está seguro onde o senhor está? Porque o homem simplesmente mudou o que ele tinha dito, que foi gravado e falado. Ele dizendo que Mauro Cid disse para Alexandre de Moraes e para Paulo Gonet, que estava na sexta-feira em depoimento, que Bolsonaro sabia de tudo, que o Bolsonaro é o comandante, junto com Braga Neto, o ministro da Casa Civil de Bolsonaro. A pessoa fala uma coisa, aí depois de 9 minutos a pessoa fala outra coisa. A Sadi pensou: você está sendo ameaçado por alguém? Você está bem? A sua segurança está garantida onde você está? Então não tem para onde correr. E hoje, quero que você preste atenção nisso aqui. Hoje, o mais importante é que a gente consiga propagar a verdade nas redes sociais. Eu vejo até um movimento através da Globo em trazer essas verdades. Mas já vejo um outro movimento, por exemplo, por parte da CNN. CNN joga umas coisas assim que fica parecendo que Bolsonaro é um coitado, que Bolsonaro pode estar sendo injustiçado. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que trazer a verdade dos fatos e não aceitar normalização de tentativa de golpe. Não pode ser normalizado o que ocorreu. Por isso que eu trouxe tintim por tintim para vocês, para você compartilhar, para você curtir para o YouTube indicar para mais pessoas. Porque nas redes sociais nós temos que pautar a verdade e requerer a justiça, que cada um responda segundo a sua culpabilidade pelos atos e fatos perpetrados contra o povo brasileiro, contra a nação brasileira, leia-se, contra o Estado democrático de direito. Justiça. E nas redes sociais, eles estão perdendo. A narrativa de pobre coitado lascado de Bolsonaro não está colando. Por quê, André? Exatamente por causa dessas especificidades que a gente traz, escreve, mostra, comprova e explica. E que a Polícia Federal está com muitas provas. O primeiro relatório de indiciamento foram 37 pessoas, quase 900 páginas. Pelo que tudo indica, virá novos relatórios com novos indiciamentos de outros atores e atrizes que perpetraram nessa trama golpista contra a nação brasileira, que também devem ser responsabilizados. E é importante a gente reverberar a verdade, até porque existem os desesperados, os extremistas, que continuam com um laboratório de cria de terroristas nas redes sociais, inclusive deputados e senadores, com mentiras, fake news, propagação de ódio, propagação de teorias de conspiração, calúnia, difamação, ameaça, injúria, especialmente contra a Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e agora contra a Polícia Federal. E quando Paulo Gonet fizer as denúncias pertinentes, Paulo Gonet também virará o novo alvo de ataque dessa extrema-direita, que continua alimentando os golpistas e os extremistas de plantão. E nós estamos aqui exatamente para resistir e trazer a verdade dos fatos a partir daquilo que a Polícia Federal está expondo e colocando como fatos, e não narrativas golpistas, extremistas, fascistas. Por isso, meu querido, dá aquela paradinha e curte a live. É muito importante que, quando você curte a live, o YouTube indica ela para mais pessoas e a gente consegue alcançar mais pessoas. Se não for assim, ele não indica. Não indica. Adora indicar uma mentira, uma fofoca, uma teoria de conspiração. Fatos assim só vai ser indicado se você curtir. Então, para.
curte a live, deixa seu like e deixa seu comentário, que também ajuda a trazer mais pessoas. Coloque, sem anistia, queremos justiça. Somos resistência. E não se esqueça, entra no grupo do WhatsApp para a Black Friday aqui do canal. A oferta vai ser só dia 28 e dia 29, somente para quem tiver lá no grupo do WhatsApp. O link está no primeiro comentário. Bota, 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 sem anistia, queremos justiça, somos resistência. E toca, toca, toca. Toca o gadinho, André? Não, o gadinho já está perdido. Tá chorando desde outubro de 2022. Tá que nem cego no meio do tiroteiro. Não sabe se corre para lá, não sabe se corre para cá, não sabe o que faz da vida dele. Então você fala para ele assim, ó, senta e aprende, que nós ensina. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, Andréia, vai se lascar. E não se preocupe, não se preocupe. Às 16h30, se Deus quiser, eu volto aqui, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.